Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, texto que foi base para a leitura deste culto. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, pela tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, nessa manhã eu gostaria de falar sobre a oração de um filho ao seu pai. Quando somos filhos, e todos aqui somos filhos, nós nunca oramos ao nosso pai. Eu nunca fiz uma oração: Senhor Mário Ribeiro Bossuá, entro em tua presença. Eu não oro ao meu pai, eu oro no máximo pelo meu pai, com o meu pai. Mas Jesus, na relação da Trindade, tem essa experiência tremenda e que só ele pôde experimentar. Com relação à paternidade, duas pessoas são extraordinárias na Bíblia e tem é incrível olhar a experiência deles. Jesus podendo orar ao seu pai com grande propriedade. Ele, como filho, ele foi o único homem que orou ao seu pai. Porque o pai dele, ele sim recebe e precisa receber oração, porque é Deus. Na relação da Trindade, nós temos essa relação do filho orando ao pai, mesmo sabendo que o filho é Deus e o Deus é o filho. Jesus é o Senhor, mas o Senhor também é Jesus. Jesus é Deus, mas Deus também é Jesus. Outra experiência com relação à paternidade fabulosa é a experiência de José. Só Jesus pôde chamar a Deus de pai, orar ao pai, como pai mesmo. Nós oramos ao nosso pai como Deus, mas não como pai. Por adoção nós somos Jesus por filiação. Agora, é incrível José também. José, o pai de Jesus, ele foi o único que recebeu a oportunidade de ouvir Jesus chamando ele de pai. Que coisa, experiência bonita. O único homem do Novo Testamento, da palavra de Deus, da história da humanidade, em que, tirando o pai, criador dos céus e da terra, Jesus também pôde chamar de pai. E pensando em paternidade, eu orando ao Senhor o que falar aos irmãos nesta manhã, sabendo que eu poderia dividir aqui o púlpito com tantos pais e aprender com tanta gente boa, com tantos irmãos, eu pedindo ao Senhor, Deus colocou no meu coração algumas lições tão importantes para a paternidade, para nós que estamos exercendo a paternidade, seja ela qual for. Estava ontem falando na festa de Dia dos Pais da Assembleia de Deus, do governador da ADIG, uma parte me foi, a responsabilidade do culto lá era minha, e eu tive essa oportunidade de falar lá, e eles trabalharam com um tema muito interessante. Pai, paternidade é um chamado. Nós somos chamados para ser pai. Todo homem é chamado para a paternidade. Todos os homens. Eu acredito assim. Deus, quando pensa no homem, ele pensa no homem, agora eu falo do sexo masculino, ele pensa na oportunidade de compartilhar pastoreio, de compartilhar cuidado. Mas eu não pude, tive a experiência de ser pai biologicamente, geneticamente falando. Mas muitos, se você ler a pastoral do nosso querido pastor Israel Belo de Azevedo, recebi esse texto essa semana, não tive como não compartilhar na pastoral. Ele manda por e-mail, né? Muitos aqui irmãos recebem, devem ter recebido essa pastoral por e-mail. Eu quis compartilhar com toda a igreja. Não é pelo fato de ter gerado biologicamente que a gente pode chamar aquele que gerou de pai. Porque pai é muito mais do que gerar. Então a paternidade é diferente da experiência de ser pai biológico. Muitos não foram pais biológicos, mas assumiram a paternidade de alguém, o cuidado de uma família, o cuidado de uma pessoa. Quantas pessoas podem dar o testemunho? Não, eu não conheci o meu pai biológico, mas fulano, o meu avô, o meu padrasto, o meu vizinho, o meu tio é o meu pai. Porque a paternidade é além da geração biológica genética. Eu queria compartilhar
com você algumas lições que eu encontro na oração de um filho ao seu pai. E só Jesus poderia fazer isso. Eu posso orar a Deus pelo meu pai, mas só Jesus podia, como filho, orar ao seu pai. Eu queria olhar para essa oração de Jesus e compartilhar com você aquilo que Deus colocou aos nossos corações, ao meu coração, lições preciosas que a gente encontra na oração de Jesus ao seu pai, uma oração modelo. E a primeira lição que eu encontro está na expressão Pai Nosso. Pai Nosso. E eu quero agora falar com você que é pai, que é papai. Falo para mim. Talvez você que tem mais de um filho, ou você que está planejando o segundo filho, terceiro, quarto, quinto, ou você que está sonhando em ser filho. Querido, Deus, Jesus, somos seu pai de nós. E eu estou fazendo uma aplicação aqui nesta manhã, bem objetiva do texto, sem me preocupar tanto com exegese, hermenêutica. Então, somente aplicações para a nossa vida, de lições que nós precisamos ter como pais. E olhando para esse texto, essa expressão é impressionante. Jesus poderia ter dito, Pai que está nos céus. Jesus poderia ter dito, meu Pai. Mas ele diz Pai Nosso. Ele diz Pai Nosso. Então eu quero despertar no seu coração aquilo que Deus despertou no meu coração. Querido, você tem que se preocupar com a ideia de ser pai de todos os seus filhos. Se tem uma coisa que tem provocado muita dificuldade nas famílias, é esse negócio de preferência entre os filhos. Jesus olha para Deus e chama Deus de Pai Nosso. E se Deus não tem filhos prediletos, nós também não devemos ter. Nós podemos desenvolver amor e relacionamento diferente com os filhos. Não há dúvida que isso acontece. Filho desobediente e um filho obediente, a consequência do relacionamento desse pai vai se dar diferente, não tem jeito. Agora não é porque é menino que eu gosto mais, eu amo mais. E se a gente fizesse aqui um estudo com calma das famílias na Bíblia que tiveram essa experiência, nós vamos encontrar vários problemas. Vários problemas. São várias famílias relatadas na Bíblia onde o pai gostava mais do primogênito, onde a mãe gostava mais do filho mais novo. E aí ficava aquela guerra e a família foi dividida. Por quê? Porque havia prioridade. Pai é pai de todos. Pai nosso. Papai não pode gostar mais de filhinho A ou filhinho B. Não pode amar mais A ou B. Eu fiquei diante do Senhor. Eu não posso amar mais a Bruna do que o Lucas do que a Bruna, porque eu sou o pai deles. Ele é o nosso pai. Então essa é uma lição que fica no nosso coração. Nessa relação nós nos aproximamos. Em algumas fases da vida, difíceis, especialmente na adolescência, porque adolescente é complicado mesmo, muitas vezes, eles são uma bênção, mas às vezes com relação a essa relação, principalmente com o pai, é difícil. Então, o meu pai gosta mais do meu irmão. Não, é porque o seu irmão é obediente, o seu irmão é isso, o seu irmão é aquilo. A consequência do relacionamento é natural, é mais fácil, é mais viável, é mais fácil chegar, é mais fácil dar um abraço. Mas nós, pais, precisamos cuidar. Pai nosso, na nossa casa, no nosso lar, nós não podemos repetir os equívocos das famílias da Bíblia, aonde o pai gostava mais de um, a mãe gostava mais do outro, o pai trabalhava para um e a mãe trabalhava para outro. É pai nosso. Nós precisamos amar nossos filhos. Outra expressão muito interessante que é muito própria para o nosso dia, para o nosso tempo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que coisa interessante, queridos, ver como Jesus adora ao seu Pai dizendo que o seu nome é santo. E eu quero chamar a sua atenção, papai, mamãe, especialmente aos pais nessa manhã, sobre o nosso caráter. Nome tem a ver com a identidade. Nome tem a ver com o caráter. E eu vou terminar essa ministração aqui com um vídeo e que vocês vão entender mais
eu espero assim, do que porque a preocupação com isso. Como está o meu nome? O que dizem de mim? O que os meus filhos dizem de mim? Nós precisamos, como homens, assumirmos um papel que Deus deixou para nós, de pastoreio, de cuidado, e isso precisa ser acompanhado com um nome. Dizem que nós não temos nada além do nosso bom nome. Então, como vai o seu nome? Seus filhos, se tivessem acesso às suas contas, seus filhos, se tivessem acesso aos sites que você utiliza, seus filhos, como vai o seu nome? Nós, pais, aqueles que estão exercendo paternidade, seja em que âmbito for, precisamos ter atenção com o nosso nome, com o nosso caráter, com a nossa vocação, com a nossa ética. Jesus adora ao Pai dele, santificando o nome dele, e eu chamo a atenção para a minha vida, fui confrontado com isso, e no Dia dos Pais de 2014, eu quero me preocupar cada vez mais com o meu nome. Não ao ponto de santificar, porque santo é o nome do Senhor e pronto. Nós, pecadores, precisamos olhar. E eu fiquei impressionado com esse olhar que Deus me deu, a oração do Pai Nosso na relação da paternidade. Você, papai, como está o seu nome? Aonde está o seu nome? Vamos lutar para manter a dignidade e a honra do nosso nome, para que o seu filho, o nosso filho, eu vi um post muito apaixonado de uma filha, né, dizendo: eu quando era pequena achava que o meu pai era um herói, e depois que eu cresci, eu tenho certeza disso. É legal apaixonadamente a gente dizer isso, bonitinho, né? Como diz a da hora, é um mimo que a gente faz, mas a gente sabe que nós não somos heróis, irmão. Coisa nenhuma. Nós não somos heróis. Quando eles são pequenininhos, nós podemos até nos portar e nos vestir como os heróis, mas depois que eles começam a estudar, depois que eles começam a crescer, depois que eles começam a ler as coisas, depois que eles começam a fazer aquilo que a ciência nos ensina, isso é ótimo. Comparação. Olha para um lado, compara, pesquisa. A gente vai descobrindo. Meu pai foi o meu grande herói, é o meu herói, homenageando ele, eu digo isso. Mas tem as suas falhas, eu tenho as minhas. Nós não somos esse herói, então a gente precisa cuidar do nosso nome, do nosso caráter, da nossa ética, como nós precisamos hoje, irmãos, de homens, realmente homens de ética, homens que estão preocupados em manter o seu caráter. Nós estamos construindo uma democracia, irmãos. Historicamente no Brasil, o que temos de democracia não é nada. Na democracia nós temos todo o direito, graças a Deus por isso, de ter a liberdade de expressão e criticar inclusive até o governo e os nossos governantes. Faz parte, e isso é bom. Agora eu me assusto quando eu vejo críticas, independente de seja qual governo for. Quando eu vejo uma população, quando eu, muitas vezes, não consigo fazer aquilo que muitas vezes eu estou cobrando. Queremos uma cidade em paz. Somos cidadãos brasileiros que lutamos pela paz e somos contra a violência. Então, quando vemos a violência do Estado contra o ser humano de direito, ficamos indignados e protestamos. Quando vemos a violência daqueles que temos como marginais contra os irmãos pários da sociedade, ficamos indignados e protestamos. Mas quantos homens violentos dentro de casa promovem violência? Quantas mulheres, quantos filhos estão crescendo e cresceram nesse país vendo seu pai agredindo violentamente a sua mãe? Mas vamos às ruas e gritamos por justiça. Santificado seja o teu nome, diz Jesus, afirmando o caráter de Deus Santo. O que diriam os nossos filhos do nosso caráter, do meu e do seu nome? Avançando,
Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quis parafrasear essa oração, parte dessa oração, imaginando Lucas conversando na escola. E se ele pudesse dizer para alguém: tudo que eu queria é que o que o meu pai faz lá em casa, a escola fizesse aqui também. É o que Jesus pede. Venha o teu reino. Estou muito longe disso. Jesus era tão encantado com a paternidade de Deus. Essa relação da Trindade é tão próxima, porque eles são um, que aquilo que o Filho via acontecer no céu, ele queria que acontecesse na terra. Um pai que está preocupado em governar a sua casa de maneira tão extraordinária, que o filho deseja que em as outras instâncias, sejam instituições, relacionamentos, ele gostaria de dizer: poxa, que bom que aqui fosse como é na minha casa. É o que Jesus está dizendo: Senhor, que venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Pais que estejam preocupados de governarem a sua casa com amor. Governarem no sentido melhor da palavra, né, irmãos? Por favor, porque esse machismo que foi criado e esse feminismo fundado e afundado dentro de alguns textos bíblicos, onde bota a mulher num lugar que não é dela. Amém, irmãs? E põe o homem num lugar que não é dele. Amém, irmão? Uma coisa é sacerdote do lar, ali. Mas quem disse que minha esposa toma decisões lá em casa? É compartilhado. Eu tenho. O que é ser sacerdote do lar? Ficar gritando, mandando? Não. Esse governo, no melhor sentido da palavra, esse carinho, essa relação, o teu reino, o reino de justiça, que Deus, que Jesus o Filho, estou falando de oração de um filho ao Pai, que ele vê acontecer no céu, ele queria que acontecesse na terra. Papais que estão aqui, eu fui desafiado por Deus. Como eu gostaria de um dia saber que o meu filho desejou que em algum lugar se reproduzisse o modelo que acontece lá em casa, aonde ele estiver, está inserido. Desafio muito grande para mim e para você. Muito grande, mas um bom alvo a ser perseguido. Um bom alvo a ser perseguido. O texto continua. Então nós precisamos ser pais de todos. Nós precisamos ser pais que tenham um nome. Nós precisamos ser pais com equidade, para que os nossos filhos desejem que esse modelo familiar se reproduza em todas as suas relações. Mas o verso 11 é algo muito interessante. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha a relação que Jesus tinha com o Pai, o Filho. Ele tinha uma consciência: o pão vem de papai. Jesus, quando nos ensina a orar, ele nos ensina a relação de que a provisão vem do papai. E sabe o que significa isso aqui, queridos? Papais que estão aqui, homens, adolescentes que vão ser pais, jovens que vão ser pais. Trabalho. Trabalho. Trabalho e excelente trabalho. Qual é o pai aqui que consegue chegar em casa com o pão deles de cada dia sem trabalho? Duro. Árduo. Quantos filhos cresceram e são encostados, acomodados, porque os seus pais foram encostados e acomodados? Pais, trabalho. Nós precisamos ser homens do trabalho. Lá do Éden já foi descrito para nós. Depois do pecado, nós temos que comer do suor do nosso rosto.
Eu não sei aonde esse pessoal inventou na Bíblia que se eu der o dízimo e a oferta, eu vou ficar lá recebendo 7 vezes mais. Então o meu trabalho é no primeiro dia do mês entregar o que é do Senhor e ficar sentadinho tomando café na internet, no Facebook, para receber 7 vezes mais do Senhor. Não vai receber. Quer prosperidade financeira? Não precisa nem ser crente. Porque tem muita gente ética. Tem muito ateu ético que ajuda boas obras, gente boa, que tem uma família legal, ateu, e que trabalha, por isso tem uma situação estável. É, pastor? É. A gente não consegue acreditar nisso porque a relação de dinheiro com igreja que foi ensinado nesse país, na televisão, desde 1986 para cá, nos ensinou a trocar com Deus. Quer um apartamento novo? Trabalhe. A empresa está crescendo? Estude. Se multiplique. Homem tem que deixar um legado para os seus filhos. Papai era isso, papai era aquilo, papai era aquilo. Né? Mas uma coisa eu tenho que dizer, era trabalhador. Trabalhador. E não significa que tem que acordar todo dia às 5 horas da manhã, porque tem gente que trabalha em turno, é ou não é? O cara acordou 11 horas da manhã, mas você sabe que horas que ele chegou em casa? Trabalho. Louva a Deus pela vida do meu pai, militar da reserva, que depois de tudo que fez na vida por esse país, eu via sair com a maleta pesada, depois de aposentado, com folheto, material de plano de saúde, de sol a sol, para pagar a faculdade dos filhos. Isso é um legado de trabalho. Olhar para minha mãe cozinhando até de tarde, chocolate. Lembro meu pai quando levava para o quartel, os doces que ela fazia, sanduíche natural na praia, mas tinha emprego público. Uma família do trabalho, professora, militar, homens desse país, nós precisamos trabalhar, nós precisamos erguer esse país, e essa responsabilidade não está na mão dos políticos, está na nossa mão, trabalhar e trabalhar, deixar um legado de trabalho, de exemplo, para os seus filhos, porque o pão nosso, mas aí não é Deus que dá, Deus dá através de quem trabalha. Tem até uns ditados populares aí sobre isso que o pessoal acha que está na Bíblia. Está na Bíblia, querida, é que o trabalho dignifica o homem. O homem. Chega o tempo da aposentadoria que você deve realmente botar a perna para o alto e porque até Deus descansou. 7º dia, tomou lá uma aguinha de coco, sentou, beleza. Mas vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Outra lição do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado os nossos devedores. Atenção, papais, nós sempre gostamos de que os nossos filhos nos perdoem. Porque se tem gente para errar como pai, somos nós. Toda hora a gente erra. Mas e quando é que nós pedimos perdão aos filhos? Quando foi que o papai sentou lá e falou assim, vem aqui, senta aqui, queria te pedir perdão, porque ontem eu excedi na disciplina com você. Papai queria pedir perdão. Perdoa-nos, perdão, carinho. Não adianta também ser só um trabalhador, um homem que sabe ganhar dinheiro, um homem que sabe produzir, que sabe compartilhar, mas um homem que não tem relação com os filhos. Perdão, vamos abraçar, criando meninos. Tenho certeza, queridos, olha, vou fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse com toda sinceridade, erguendo sua mão. Quem aqui em 2014, até agora, em agosto de 2014, leu qualquer coisa, seja um artigo ou um livro, ou uma notícia, seja jornal ou revista, sobre esporte, futebol, levanta a mão. Qualquer um, os irmãos e as irmãs aqui. Quem até em 2014? Você já leu? Muito bem. Quem aqui já leu um livro qualquer, sobre romance, história, a ciência, teologia? Por favor, até 2014. Quem já leu pelo menos um livro esse ano sobre essa matéria? Muito bem.
Agora pode levantar a mão mesmo, deve levantar a mão. Quem esse ano, até 2014, leu um livro sobre criação de filhos? Erga sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Olha a diferença. Muitas mãos e poucas mãos. Irmãos, nós não nos preparamos para casar, nós não nos preparamos para ter filho. Para o vestibular a gente estuda 3 anos. Eu dizia para os meus alunos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu entrava na sala de aula de tênis, meia, soquete, bermuda, camiseta, porque sou professor de educação física. Entrava, botava o material esportivo em cima da mesa, primeiro dia de aula, escrevia meu nome no quadro com letra feia, horrível de professor de educação física. O negócio é cone, bola, corda. E aí, eu estava lá, meu nome, sejam bem-vindos ao vestibular. Aí os alunos, professor, está errado, aqui é o primeiro ano, o terceiro ano, para quem é mesquinho, para quem tem visão pequena. Aí eles ficavam olhando, o que cai no vestibular? Então chegou no primeiro ano, é pensar no vestibular. Nós estudamos 3 anos de ensino médio, vamos para o cursinho, 4 anos, e quando passamos de primeira, vamos para a faculdade. E para ser pai? E para ser mãe? Nós quase não temos as pessoas ávidas e procurando. Quando fazemos no tempo da crise. Meu filho está usando droga, meu filho está desobediente, o meu filho está isso, meu filho está aquilo, minha filha não sei o quê. Aí começa a procurar uma literatura, mas não se preparou. Pais, vamos ministrar carinho nesses meninos, nessas meninas. Há um livro muito interessante, Criando Meninos, que diz que, na perspectiva de filhos meninos, os homens brasileiros só beijam e abraçam seus filhos até 7 anos de idade. Porque homem não beija homem. Meu pai não me ensinou a ficar abraçando. Então, quem é o seu modelo de vida, querido? Seu pai, ótimo, mas deve ser Jesus. Jesus abraçava todo mundo. O apóstolo Paulo diz assim, vamos cumprimentar os outros com ósculo. Se tem que dar beijo nos irmãos, quanto mais no filho. Vamos avançar. Perdão, carinho dentro da família. Agora, quero terminar, antes do vídeo, com essa frase de Jesus. Então, não nos deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do... Irmãos, qualquer Bíblia que você tiver hoje, interneliar, e que tem um comentário bíblico interessante, tem muita Bíblia aí de comentário que, como vende muito, né, aí... Mas não teríamos a mínima dificuldade de estar escrito aqui, não nos deixe, mas livrai-nos do malignos. Quando Jesus fala assim, livrai-nos do mal, não é do mal de acidente, de tropeçar lá numa pedra do Rio de Jordão. Jesus não está pensando nisso, não. Ah, Senhor, livrai-nos do mal, para que a gente não seja assaltado pelos... Não. Livrai-nos do maligno, está escrito malignos, diablos, adversário. Papai que está aqui nesta manhã, como está a sua vida espiritual? O filho pede ao pai, livrai-nos do mal, livre-nos do maligno, da visão de protetor espiritual, de homem de Deus, de homem de oração, de homem de jejum, de homem de discipulado, de palavra de Deus. Efésios capítulo 5 é um texto muito conhecido. E quando eu falei aqui para os casais, há 3 anos atrás, 4, sei lá, no retiro de casais, onde eu fui preletor, falando sobre criação de filhos, nós vemos lá em Efésios capítulo 5, pais, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E pais aqui no português, e no outro versículo embaixo é igual, mas no grego muda. Filhos, sejam obedientes a vossos gonezins, genitores. Papai e mamãe, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, deveria até estar escrito. Mas depois ele diz assim, filhos, pais, criem os vossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Filhos, criem os vossos filhos. Pais, criem os vossos filhos. Quando é para ser obediente, é para genitor. Mas quando a Bíblia diz assim, pais, criem os vossos filhos,
aí já não é mais Gonezinho, é Ropater, é o pai. Ah, mas tinha uma cultura, a tradição, eu sei, as mulheres eram quase que semi-analfabetas, não tinham direito à educação, como temos hoje. Não espere, querido, a igreja discipular o seu filho. Não espere. Papai tem que investir tempo. Você. Nós deixamos algumas relações com a mãe, algumas responsabilidades com a mamãe. Por quê? Quero pedir aqui uma reflexão aos homens da igreja que gostam de trabalhar com crianças. Por que nós só temos mulheres no ministério infantil? Graças a Deus, essa igreja tem vários irmãos voluntários. Graças a Deus. Estão lá ministrando. Às vezes eu passo lá, vejo casais, o casal, que bonito. Talvez você não tenha, mas pense nisso. Nossos filhos precisam desse referencial masculino, com H maiúsculo. Ou M maiúsculo, né, de masculino. Lá embaixo, para ministrar, mas na sua casa também. Queridos, nossos filhos estão nos observando. O tema dessa mensagem, que eu dou só no final, é pais para toda a vida. Nós somos pais para toda a vida. Quem é o protetor espiritual da sua casa? Eu não acredito muito nesse ministério aí da batalha espiritual, onde o inferno é tão organizado, assim, assado. Começaram a dar nomes para demônios Enfim, é difícil, irmãos. O povo inventa cada coisa. Só você estudar um pouquinho o contexto da época, o que era principado na linguagem do apóstolo Paulo. Ele estava combatendo a ideia do gnosticismo. O que é potestade? Então, mesmo que eu não tenha essa visão aí tão hierarquizada, que o diabo não tem nem a chave da casa dele, que está na mão de Jesus, agora não vamos ignorar não. O diabo é furioso com criança. O diabo é furioso com criança. Por isso que nós somos contra o aborto. Porque o diabo nunca sabe o que vai no ventre daquela mulher. Um dia, uma mulher ficou grávida. E esse bebezinho libertou o povo de Deus do Egito, Moisés. Um dia, uma virgem ficou grávida. E ele fez de tudo, com a mesma tentação lá, com a mesma iniciativa com Moisés, ele fez para saber quem era. Matem todos os primogênitos. Uma criança pode mudar o futuro de uma nação. Pais, vamos proteger os nossos filhos. Vamos livrar eles do mal. Aí eu me reporto a Jó, que orava e sacrificava pelos filhos. Aí nós temos mães de joelhos, filhos em pé. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo ministério Desperta Débora. Todo o respeito. Eu lembro que uma vez eu estava em Vila Isabel, eu tinha, ali na Zona Norte, era ordenado pastor, eu tinha 28 anos. Eu estava pregando, e tinha uma aparência de mais jovem, né, do que 28, naquela época. Hoje eu sei que já está parecendo quase 40. Mas aquela jovem, uma senhora passou, olhou, parou na porta, começou a chorar, eu não entendi nada, ela sentou, aguardou acabar, e quando ela veio, ela, posso te dar um abraço? Você é pastor? Eu falei, há um mês. Ela me deu um abraço, você é resposta de oração. Eu faço parte das Déboras que oramos por filhos e jovens. E ela nem sabia a minha história. Nem conhecia a minha história. Ela me deu um abraço. Então, eu acredito nisso. Mas por que mães de joelhos e não pais de joelhos? Por que não homens de joelhos e filhos em pé? Livrai-nos do mal. Vamos proteger espiritualmente a nossa casa. Eu gostaria de pedir que me ajudasse aqui, Luiz Henrique, na luz. Eu gostaria que você tivesse atenção a esse vídeo. Do porquê eu compartilhei essas ideias. Por que ser pai para toda a vida? Por que ser pai para toda a vida? Por que se preocupar com essas lições hoje? Como avisamos, hoje nós não teremos a escola bíblica, por isso vamos esticar só um pouquinho o culto da manhã, para que a gente possa terminar aqui
e você vai ser extremamente abençoado a partir de agora. Espero que tenha sido até agora, mas agora mais ainda. Eu gostaria que você pudesse ouvir e ver essa mensagem para a glória de Deus. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba.